Jornada de Prudente. Hoje a gente vai falar sobre os 100 anos que o Presidente Prudente está fazendo. Estamos aqui com uma figura ilustre da cidade, que é o professor Caetano, talvez hoje o maior historiador da cidade de Presidente Prudente, e ele vai falar pra gente um pouco sobre a gênese de Prudente. Existem muitos mitos, né, professor, sobre o nascimento dessa cidade. Ela é atribuída apenas a 2 coronéis e hoje a história vem mostrando que não foi bem assim. Exatamente. Importante também destacar que o nosso propósito não é desmerecer a figura dos coronéis. Obviamente tem uma importância muito grande. O que eu pretendo com esse trabalho é mostrar onde começou tudo, né? Na verdade, todo e qualquer processo histórico que vise contar a história da cidade do Oeste Paulista tem que recuar até o ano de 1850. Foi no ano de 1850 que nós tivemos a Lei de Terra. E vamos lembrar que as terras brasileiras, elas pertenciam ao imperador. Então havia algumas pessoas que tinham posse da terra por doação, ou então tinham a posse da terra por documentos que remontavam lá da época das capitanias hereditárias. Então essas pessoas, elas possuíam então a chamada posse da terra, mas não havia ainda a chamada configuração de propriedade da terra. Então a lei de 1850, ela vai proibir que posse da terra por doação não será mais permitida, que terá que ser feito através de compra. E para isso as pessoas teriam que provar que estavam morando há muito tempo naquele lugar, ou então eles teriam que ter um documento lá dos seus antepassados. Então era um documento chamado enfiteuse, que era chamada posse enfitêutica da terra. Quem tivesse esse documento ia no cartório, registrava, tranquilo. A questão que o pessoal até diz, né, que a lei de terra, ela vai permitir que a pessoa possa ter terra no Brasil desde que comprar. Na verdade, alguns historiadores dizem que essa prática ela foi feita com a finalidade de evitar que o pobre tivesse acesso à terra. Ele poderia receber terra por posse, então, com essa proibição, ele só poderia ter terra se ele comprar. Qual que era o sentido disso? O sentido era que os mais ricos pudessem ter a terra para poder executar a grande produção que se vislumbrava na época, que era a produção cafeeira. Exatamente, a gente está aí no ciclo do café, né? Então a gente começa falando aí do café no segundo reinado, né? Como foi que chegaram esses desbravadores, digamos assim, imprudentes? Quem foi os primeiros desbravadores? Porque é muito atribuído aos 2 coronéis, então não foi eles os primeiros a chegarem já nessa terra, né? Como foi esse processo? Então, na verdade, é que surgiu, tem um personagem que ele é contado, mas não é contada a verdadeira história sobre esse personagem, que chama-se José Teodoro de Souza. José Teodoro de Souza, ele era um mineiro, e esse mineiro, obviamente, ele era um cara muito ligado à questão de terra. Quando ele ficou sabendo da lei de terra, e ele sabia que essa região aqui do estado, ela era, na ótica de quem fazia os mapas, era um território chamado despovoado, e ele sabia que pouca gente tinha se aventurado a vir para cá, ele achava que era uma terra ideal para ele desenvolver o fenômeno de se apossar dessa terra. Agora, ele sabia também que havia a presença dos índios aqui. Então, a mando de uma pessoa muito rica, ele vai conseguir cerca de 1000 pessoas e ele vai atuar como um bandeirante. Ele vai passar pelos lugares, ele vai sair ali da região de onde hoje é Campos Novos Paulista, ele vai ser inclusive o fundador de Campos Novos, e ele sai daquela região já para conquistar as terras todas que houvessem, pegando do Rio Paranapanema até o Rio Paraná. Então pegando daquela região, de mais ou menos ali na proximidade de Assis, até as barrancas do Paranapanema. Expansão para o oeste. Para o oeste, uma expansão para o oeste. Então por isso que quando se conta a história de Presidente Prudente, a história oficial, ele é citado, mas ele não é colocado como o primeiro grande grileiro de terra, porque ele tinha um padre lá na paróquia de Botucatu, e esse padre, ele já estava vinculado com a ideia. Toda a terra que ele fosse conquistando, que ele fosse expulsando os índios, ou que ele fosse expulsando os poteiros, ele ia colocando, ia junto com o pároco, e o pároco dava ok, e eles iam então no cartório e registrava aquela terra como sendo deles antes da lei de terra de 1850. Então, com isso eles foram criando as grandes glebas. Então, essa região nossa aqui, por exemplo, ela já era habitada, e não era só pelos índios. Os índios, eles já existiam aqui há muito tempo, porque os índios
guaranis, eles tiveram um processo migratório, que os índios eles eram nômades, né? Então o processo migratório indígena é centenário, muitas vezes. Então eles saem, por exemplo, da região do Paraguai e eles vêm para essa região. Ou então sai da região do Rio Grande do Sul, onde era o foco maior de concentração deles. Aí dá até para estabelecer uma relação com aqueles índios guaranis que fizeram os 7 povos das missões, é daqueles mesmo grupo. Então esse pessoal, inclusive aqui por perto, na cidade de Santo Inácio, havia a reserva de Santo Inácio. Então esse pessoal já havia a presença de índios, mas não só de índios, havia a presença de mineiros, e quando terminou o ciclo da mineração, que Minas Gerais já não dava mais condições, eles fizeram o chamado roteiro invertido dos bandeirantes, porque antes os bandeirantes saíam de São Paulo e iam para Minas Gerais, e eles então vão inverter, vão sair de Minas para vir para São Paulo, para essa região nossa aqui, que era uma região que dizia-se que era excelente, sobretudo para o plantio do café. Quando a gente fala também ali dessa questão indígena, eram muitos povos, então, concentravam em Prudente, é isso? Nessa região, quer dizer, na região de Presidente Prudente, inclusive, nós tínhamos os coroados. Em Prudente mesmo, basicamente, eram os caigãs, mas havia os chavantes também e os caiuás. Então, esses grupos, eles todos existiam naquela época. Com a vinda dos mineiros, havia contatos que eram, às vezes, hostis e, às vezes, contatos amistosos. Mas quando eles viam que começavam a derrubar as matas, que eles viam que as pessoas iam se fixar na terra deles, havia então contatos assim violentos. Era violência brava, né? Violência já é uma coisa brava, mas era mais brava ainda do que você pode imaginar. Uma violência extrema. Era extrema contra os índios e do índio também no seu processo de resistência, né? Os caras traziam armas, assim, as mais modernas armas que existiam naquela época no mundo. Então eram armas de repetição, eles tinham armas bugreiro, que eles chamavam, eles tinham armas de bala dum-dum, aquela que explodia o crânio da pessoa, né? E os índios, eles tinham um instrumento chamado guarantã, que era um instrumento de madeira, uma borduna, e tinha o arco e a flecha, que eram os instrumentos deles, entendeu? Então era um processo desse igual. Foi uma dizimação dos indígenas aqui? Uma dizimação assim, e uma expulsão. Os índios, eles viram que eles não tinham condições, que eles estavam perdendo os combates, então eles vão se mandar para o Mato Grosso. Em qual momento, então, Francisco Goulart, o Coronel Goulart e o Coronel Marcondes, eles entram nessa história, professor? Então, eles entram na história porque eles foram adquirindo essa terra que o José Teodoro ia vendendo. Então, ia vendendo para um, ia vendendo para outro, e assim até chega um momento que a família do Francisco Goulart, eles adquirem essa terra. Então, ele tem o endereço até, mas não havia maneira de vir para cá. Apenas quando a estrada de ferro Sorocabana, que passou a ser construída para poder levar a produção cafeeira até o Porto de Santos, então ali a estrada de ferro foi sendo construída, ela vai sendo construída, ela chega até as imediações de Ibirarema, porque a estrada de ferro, e o Francisco Goulart, ele diz que ele pega o trem em Campos Novos. Na verdade, Campos Novos, na minha pesquisa, pelo menos eu não achei que houvesse passagem de trem por ali, mas havia uma estação mais próxima, que era 26 quilômetros de Campos Novos, que era Ibirarema, que é tudo ali na região de Assis, é onde a estrada de ferro tinha chegado mais próximo. Por isso que a cidade de Assis, de Ibirarema, que é essa região de Santa Cruz do Rio Pardo, toda aparece nessa história, porque ali era o ponto de extensão maior. Então, como foi dado ao engenheiro chamado Jorge, dele estender a estrada de ferro de Salto Grande, até onde hoje é Indiana, então o coronel Francisco Goulart, ele aproveita que ele já sabia que ele chegaria perto das terras que ele havia comprado. Entende? Então, exatamente, ele vem até, chega provavelmente no dia 14 de setembro, chegou onde hoje é Indiana, havia uma extensão de trilho que ele chamava para manobra, que vinha até a Memória, onde hoje é o bairro da Memória. E Memória, naquele tempo, era o nome dado ao chamado hoje Regente Feijó. Então ele vem até ali, e dali ele vem com a sua turma andando até o Alto Tamanduá. Alto Tamanduá era a terra dele. Então o Alto Tamanduá ficava
ficava onde hoje tem a estação de Presidente Prudente. O primeiro nome de Presidente Prudente vai ser Alto Tamanduá. Então aí o coronel Francisco Goulart, ele vem com a tarefa de desenvolver plantação de milho. A primeira preocupação dele é com plantação de milho. E aí, como a estrada de ferro já havia a ideia da estrada de ferro se estender, conforme eu disse, de Salto Grande, né, até Indiana foi feito, e depois ela iria até Presidente Epitácio. O que ainda a história não deixa claro, se a estrada de ferro ela passaria exatamente por aquele ponto onde ela passou, talvez seja provável que sim, porque os engenheiros da estrada de ferro Sorocabana, eles tinham a preocupação da estrada de ferro acompanhar os espigões. Por isso que a distância em linha férrea, ela é diferente da distância em rodovia. Então você tem de linha férrea a distância, por exemplo, de Prudente até São Paulo, dá quase 800 quilômetros. E por linha rodoviária dá 565 quilômetros. Existem pessoas que até brincavam dizendo que os engenheiros naquela época ganhavam por quilômetro, entendeu? Mas na verdade talvez seja para, como havia essa tendência, pegar os espigões, então isso explica que a estrada ela não vai seguir de linha reta indiana, beirando o Rio Santo Anastácio, e ela resolve pegar esse rumo de Prudente. Agora, o que é interessante é que já existia, por exemplo, uma localidade aqui, um povoado, mais avançado que Prudente, que era não só indiana, mas aqui perto, era Machado, Álvares Machado. Álvares Machado. Álvares Machado já era, inclusive, habitado pelos japoneses. Era chamado de Brejão, hoje município de Álvares Machado. Existe casos e mais casos, né, de pessoas que dizem que havia preconceito, né, já contra os japoneses, já havia presença também de nordestinos em Álvares Machado. Quando o coronel, então, Francisco Goulart, ele vem, aí ele conversa com os engenheiros sobre a estrada de ferro, o prosseguimento da estrada de ferro passar justamente na região da terra de Alto Tamanduá. É onde que a gente disse que a estrada de ferro Sorocabana tem muito a ver com o desenvolvimento de Presidente Prudente, porque depois é por estrada de ferro que vem o coronel José Soares Marcondes. Só que ele vem com a propósito diferente do coronel Francisco Goulart. O coronel Francisco Goulart, ele vem com um propósito de ser um fazendeiro, um produtor agrícola, milho, de café. Outras pessoas vêm para cá também com o propósito de criar gado para alimentação. Então a experiência da pecuária em Presidente Prudente, ela não é uma experiência só do período após a decadência do café e do algodão. Já havia essa experiência da produção, da criação de gado para poder alimentar as pessoas daqui da região. O coronel, voltando ao coronel José Soares Marcondes, ele cria uma companhia de colonização, e o papel dessa companhia de colonização é vender terras, é vender terrenos, né? Ele tinha uma gleba, também adquirida daquele jeito que eu falei, foi comprando, a lei de terra. Comprado após a lei de terra, e essa gleba é a gleba Montalvão, que vai ficar além linha. Por isso que nós vamos ter duas vilas, a Vila Goulart e a Vila Montalvão. Mas depois, né, a despeito deles terem rivalidade, as vilas vão acabar se fundindo. Em 1919, quando chega a estrada de ferro Sorocabana, chega 2 anos depois, vem a Presidente Prudente inaugurar a estação, o filho do Prudente de Moraes. Então ele dá o nome na estação Presidente Prudente. O nome não foi dado especificamente a Vila Goulart ou a Vila Montalvão. Foi dado o nome para a estação. E aí o que aconteceu? Eles acabaram então ficando o nome Presidente Prudente, da estação se estende para as vilas. Agora uma curiosidade, o coronel Francisco Goulart, ele vai pedir para um engenheiro, Farben, era um dos que trabalhava na construção da estrada de ferro, para poder criar uma avenida. E essa avenida, ela vai dar a origem ao local onde vai ser instalado armazéns, farmácias, né? E hoje é a Avenida Washington Luiz. Nesse momento histórico, o Presidente Prudente, então, ele passa a se desenvolver, porque com a companhia de colonização do coronel José Soares Marcondes, as pessoas passam a ser atraídas, compram a terra, vêm aqui, compram em lotes pequenos, normalmente os lotes eram do mesmo tamanho, começam a vir pessoas animadas a desenvolver
a produção, porque tem a estrada de ferro. E aí a cidade passa a ter uma vida de cidade, né? Passam a vir aventureiros também, assim como no velho oeste americano. Conta-se que não era fácil, havia brigas assim, brigas que às vezes aconteciam depois de embriaguez nos botecos. Então, começa a vir pessoas de todos os tipos. O processo de colonização do oeste de Prudente lembra muito bem o processo de colonização do oeste americano. Então 1917, por ser ali o momento que se firma como município, ficou a data para se comemorar, né? Por isso o centenário. Exatamente, mas aí você levantou uma questão muito interessante. Normalmente, o aniversário das cidades ocorre quando existe a emancipação dos municípios. O Presidente Prudente era ligado à Conceição de Monte Alegre, que hoje é o município de Paraguaçu Paulista. O certo seria a emancipação de Presidente Prudente, de Conceição de Monte Alegre, acontece em 1921. E depois a oficialização dessa emancipação é em 1923, quando é instalada a primeira Câmara Municipal em Presidente Prudente, que terá, logicamente, como principal expoente o Coronel Francisco Goulart. Então, no caso de Presidente Prudente, é colocado o dia em que ele chegou. Ou seja, ele chegou em Indiana, vindo de Campos Novos, de trem de Campos Novos até Indiana, e como a estrada não se estendia até Prudente, ele vai até a Memória, aproveitando uma extensão da manobra, então ele vem para Presidente Prudente a pé. Foi essa marca como dia oficial. O dia oficial, né? O 14 de setembro de 1917. Então é diferente, né? É o dia da chegada da pessoa que é dona de uma pedaço de terra aqui, que vai dar origem a Presidente Prudente. E Presidente Prudente teve nomes também, além de Alto Tamanduá, teve o nome de Patrimônio do Veado, que tinha muito veado por aqui. Depois eles não gostaram desse nome e mudaram para Patrimônio da Anta, mas aí as pessoas chamavam os prudentinos de Anta, eles não gostavam. Está complicando. Então, complicando. Aí falaram, vamos chamar de Vila Goulart. Aí depois vai ter a Vila Montalvão, e aí, conforme eu disse, por conta da estrada de ferro, do nome da estação, Presidente Prudente, então passa a se chamar Presidente Prudente. Deve ter havido conflito para decidir esse nome entre os coronéis ou não? Não se sabe. Não. Na verdade, isso vai até da personalidade dos dois coronéis, das duas pessoas, né? Ele sempre situava, assim, no livro que eu li, Francisco Cunha, né, que era João do Mato, ele era um mateiro que trabalhava para o coronel José Soares Marcondes. Ele conhecia também o Francisco Goulart. Então ele dizia que a personalidade do Francisco Goulart e do coronel Marcondes era a seguinte: eles tinham divergências, mas eles não transformavam essas divergências em coisa belicosa. Foi um consenso, né, de dar o nome de Presidente Prudente, homenageando o Presidente Prudente de Moraes. Professor, gostaria de agradecer. Eu acho que é fantástico a gente poder trabalhar essas outras vertentes da história, porque a história às vezes ela fica muito fechada a uma versão só. Então eu gostaria de parabenizar. E só para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre há um projeto de um filme alternativo sobre a história de Prudente. A gente pode falar desse projeto ou o senhor prefere não falar ainda? E gostaria muito de agradecer a participação, porque é muito importante a gente ter uma personalidade que fale, mostre, né, um outro lado da história, né, a história que ninguém contou. Obrigado, parabéns por esse trabalho. E se puder falar do filme, né? Então, na verdade, existe a proposta da gente fazer um filme diferenciado de filmes oficiais, porque um filme oficial, quer queira, quer não queira, você acaba ficando amarrado. E nós queremos fazer assim um filme em que a gente trabalhe fundamentalmente com a pesquisa, conforme eu disse, né? E não existe muitas certezas nas pesquisas que a gente faz. Por isso que o filme é um pouco demorado, porque eu estou pesquisando com todos os cuidados. Se eu não tivesse encontrado, por exemplo, um trabalho sobre a vida do José Teodoro de Souza, que a gente pretende no filme se entender mais, porque é um personagem importante, né, da história, ele vai ter uma importância muito grande, porque, vamos lembrar, o município de Martinópolis teve o primeiro nome como José Teodoro. Então a gente pretende fazer um filme mais assim, com um sentido de pesquisa que se aproxime o mais próximo da verdade. Fiquei feliz em estar
mais uma vez com vocês. Eu queria também parabenizar o trabalho de vocês, o projeto de vocês, a maneira como vocês se configuram esse trabalho e não perder a cabeça. Não perder a cabeça. Então é muito bom, entendeu? É algo assim que tem que bombar e está bombando e deve bombar mais. Eu até aproveito para quem estiver assistindo para ver o Não Perca a Cabeça. Obrigado, professor. Então não perca a cabeça no Centenário de Prudente com essa figura ilustre que é o professor Caetano. Dá um like no vídeo aí, porque vai ser bacana demais a gente poder reconstruir um pouco dessa história de Prudente. Obrigado.